Bom, é só para avisar no início logo, né, que a aula acabou ficando grandinha, maior do que o esperado, mas é porque não tinha como fazer menor mesmo, então eu vou quebrar ela ali em umas duas ou três aulas, parte 2, parte 3. Mas é tudo uma continuação direta. Foi feito para ser uma aula só, mas eu vou quebrar ela aqui. Valeu! Beleza, rapaziada, vamos lá então para nossa aula prática de simulação estrutural estática, né? Vai ser o tema da aula hoje. E espero que meu computador não sucumba aqui, espero que ele aguente gravar a tela com 3D aberto. Mas enfim, primeiro a gente está aqui com o 3D Experience aberto, já no Part Design, na área de treinamento, né, para não poluir o nosso espaço oficial. E eu espero que a ferramenta de CAD nesse ponto aqui, que todo mundo já sabe, porque não é o que vai ser ensinado aqui ainda, né? Vamos criar aqui um esboço qualquer. Eu vou fazer primeiro, por exemplo, uma barra engastada na parede com uma forcinha para ver a deformação dela, por exemplo. É mais para mostrar o procedimento, né? O macaco de como é que precisa ser feito. Tá bom, só criar ela aqui. Aqui um quadrado. Comprimento. Parece bom, parece pouco. 500. Beleza. E aí eu vou mudar o nome também, né, para não perder. Aula um, simulação. Beleza. Salvar. Beleza, vamos lá. O computador aqui, ele deu uma fraquejada. Tem que fazer de novo algumas coisas aqui. Mas, ok. Estamos aqui com nosso CAD criado. E com ele aberto, a gente vem aqui e vai trocar de aplicativo agora. A gente vai para o Structural Scenario Creation. Eu acho que não necessariamente esse passo precisa ser feito com o CAD já aberto. Acho que dá para abrir esse outro aplicativo e abrir o CAD lá dentro. Mas fazendo dessa forma aqui, que é como eu costumo fazer, você abre o aplicativo, você só muda o ambiente que você está. O CAD já é importado diretamente, eu acho mais simples. Beleza, vamos dar um nome aqui para nossa simulação. Então é engastado, que é o que eu pretendo fazer com essa viga, né? A simulação aqui é aqui que você escolhe já que tipo de simulação vai ser. Se é estrutural, térmica ou os dois juntos, né? No caso, geralmente, as mais comuns que a gente sempre vai estar fazendo é estrutural. Aqui você já colocaria a malha se tivesse criado, mas a malha, no caso, são os elementos, né? Mas não criamos ainda, vamos começar assim dessa forma. Aí dá um tempinho pro 3D pensar, né? Que ele pensa bastante. Ok. Uma vez criado aqui, a gente já está no outro ambiente, né? Vê que criou outro objeto, digamos assim, com outro nome salvo, que foi o engastado, que é a nossa simulação. Já vamos salvar aqui, porque eu perdi da outra vez. Beleza. A primeira coisa que é uma boa prática, digamos assim, eu acho mais simples de se fazer, é abrir o assistente. O assistente é uma ferramenta aqui desse aplicativo que ele mostra o passo a passo para fazer a simulação, o que está faltando para a sua simulação ser feita. No caso, está faltando tudo, porque eu não fiz nada. E a simulação está bloqueada, tá vendo? Mas, primeiro de tudo, eu crio o setup.
Na realidade, primeiro de tudo é em cima, né? Eu crio o procedure. Ah, minto, falei besteira. Vamos pro setup então. O setup é criar a nossa malha. Eu poderia saber que é isso, eu vim aqui procurar, ou quando eu clico aqui no meu assistente, ele já vai mais ou menos para a aba que é de ser feito. Por exemplo, Boundary Condition, que é a condição de contorno. Eu clicando aqui, tipo, eu poderia vir aqui, e aí tem muitas condições de contorno, velocidade aplicada, fixar alguma coisa, engastar, ou clicando aqui, né, em condições de contorno, ele já aparece algumas. No caso, eu vou primeiro para o setup, aí ele já aparece. Modelo de elementos finitos, criar malha. Clico aqui. Eu vou criar, eu não vou selecionar porque não tem nenhuma outra criada. Eu quero que ela se inicialize de modo automático, eu não quero ter que escolher como é a malha que eu vou fazer e tal. Vou dar o nome malha 1. E essa malha vai ser gerada sobre qual corpo? No caso, eu poderia selecionar as geometrias, né? Escolher aqui o nosso part body. Ou eu coloco o main body, que ele vai meio que pegar ali o principal, que no caso só tem um. Eu gosto de selecionar as geometrias caso tenha mais de um. No caso, eu vou criar uma malha sobre esse corpo aqui. Beleza, vamos ver. Ok. Aí você vê que algumas coisas já mudaram, né? Já deu um okzinho aqui na mecha, já deu um okzinho aqui na, no caso de análise. Começou a mudar alguma coisa, mas eu ainda não consigo simular porque faltam muitas coisas. Aí, beleza. O setup, na verdade, não é bem a malha. A malha é esse mesh aqui, né? Mas o setup precisa da malha. Por quê? O que é o setup? É o material, basicamente. Então, a gente vem aqui, querendo consertar esse setup aqui, vem na árvore da malha que a gente criou, propriedades, solid section. É aqui onde a gente vai colocar o material na nossa malha. E aqui é um ponto importante, eu acho que vocês devem ter visto isso no curso de CAD, mas você consegue colocar o material no seu CAD também. Só que, quando você vai fazer uma simulação, o material precisa estar na sua malha, porque é como se o seu corpo, o seu CAD, você só usa para gerar a sua malha em cima dele. Mas, na verdade, as contas que o computador faz são com os elementos que foram colocados ali, né? Que são baseados no CAD e tal, mas é com aqueles elementos. Então, se você colocar um material no seu corpo, é, não é inútil, porque na hora que você cria a sua malha, ele já automaticamente pega o negócio, pega o material do seu corpo e bota na sua malha também. Mas é preferível que você só coloque o material na hora de colocar a sua malha. Por quê? Porque dessa forma eu consigo criar várias malhas com vários materiais diferentes, sabe? Se você coloca o material no seu corpo, toda vez que você for criar uma malha, ele já vai querer pegar o material do corpo, aí fica com o mesmo material, né? Eu vou mostrar um exemplo depois, que eu tive que simular vários materiais e tal. É mais fácil colocar o material só agora na criação da malha. Então, vamos aqui procurar. Aí, de novo, deixa ele pensar aí o tanto que ele quiser. Abrir aqui a paleta de tudo. Eu vou colocar o aço, porque já tá aqui, é fácil. Aço 1020, beleza. Ok. Aí aqui foi é, esse acervo de materiais, né? Dá para colocar meio que um por um, baixar de algum lugar. No caso aqui, a gente estava tendo acompanhamento com o pessoal da Dassault, né, do 3D Experience, e eu perguntei para eles como é que se eles tinham algum já pronto para importar, e eles passaram para mim e eu coloquei tudo aqui. Então tem vários alumínios, vários aços, vários tudo. Tem muitos materiais aqui. No caso, a gente usa mais alumínio e aço, né? Mas tem um bocado aqui. Comportamento, complexidade, ok. Beleza. Agora temos material, deixa eu salvar. Ctrl U para atualizar. Ó, aqui, essa malha já foi gerada tempos atrás, é porque eu não tinha atualizado. Mas na hora que a gente deu o OK aqui, ela já, quando a gente atualizasse, ela já deveria gerar a malha. Beleza. Deixa eu ver aqui. Tô no cenário.
Agora, procedures, que é o que está faltando. No procedures. Aqui, vamos criar esse static step aqui. Sempre eu vou nisso daqui, basicamente. Aqui, frequência step, se eu quisesse uma simulação modal. A diferença desses aqui, para você entender bem, é bom você vir aqui, colocar o mouse em cima, apertar esse F1 e ler bonitinho. Nem eu sei muito bem a diferença de todos, mas eu sei que esse quase linear aqui, como é que eu posso dizer? É recomendável quando você espera uma flambagem, por exemplo, que aí a conta perde sua linearidade, aí ele tem que pensar diferente para fazer a conta, sabe? Tipo isso. No nosso caso, simulação estrutural estática normal, que a gente espere que funcione, só deforme ali, static step. E aqui não mexe. Só static step, ok, beleza. Criamos nosso setup. Nosso step com o nosso setup, que tem tá com a malha, tá com o material, beleza. Vamos salvar aqui de novo, para não vacilar, né? Aí agora, como eu falei no vídeo anterior, a gente precisa de pelo menos uma condição de contorno. No caso aqui, a gente tem um corpo só, é uma condição de contorno só. Vamos pro condição de contorno. Beleza. O que a gente quer fazer? Eu vou engastar essa face e botar um peso no resto. Então, vamos fazer aqui, clamp. Engastar essa face. Ok. No caso é bom eu ocultar o corpo, porque ó, tá oculto, tá vendo? O que eu tô fazendo, essas coisas que eu tô fazendo, eu estou aplicando coisas na malha, não no corpo. Ctrl, Ctrl S para salvar. Agora vamos aplicar o carrega. Ah, de novo, só um detalhe. Aqui, condições de contorno. Tem muitas. Todas essas é o mesmo procedimento do anterior lá. Não tem como eu explicar todas, mas é colocar o mouse em cima, apertar F1, ler aqui o que aparecer, ele vai explicar aqui o que você precisa saber mais ou menos. Se não entender, pesquisar na internet, mas é aprendendo aos poucos. Tipo assim, é tempo. É necessário precisar usar, praticar, e aí vocês vão entendendo. Mas aqui é fixed displacement, é colocar alguma coisa fixo, fixar uma face, por exemplo, prender ali naquele espaço, naquele ponto espacial e pronto. Clamp, eu vou engastar. Slide, eu vou restringir o movimento só em um plano. Hinge, eu vou restringir, é uma junta cilíndrica, né? Vou restringir, aqui, a imagem já fala, né? É uma junta cilíndrica. E aqui tem muito, eu vou aplicar uma translação, da mesma forma, posso aplicar velocidades, mas no caso a gente está fazendo uma simulação estrutural estática, então não coloca esse outro ali. Beleza. Coloquei condições de contorno. Vamos para o carregamento. O carregamento, vou aqui que é melhor, loads. Carregamento, eu posso colocar uma aceleração, eu posso colocar uma força, colocar um torque, né? Tá aqui, ó, torque, colocar pressão. Aqui, eu acho importante explicar, só porque para mim foi importante, eu demorei para ver, é a diferença de força, força remota, torque e torque remoto. O que é isso? Força e torque você aplica no corpo. Tipo, eu vou clicar aqui em força, vou vir aqui no corpo e vou pegar um ponto aqui e vou aplicar a força. Aí, beleza, que é como é o intuitivo. Só que às vezes, por exemplo, no carro, eu tenho que o disco de freio sofre uma força devido ao pneu da roda estar encostando no chão, tá ligado? O pneu da roda encosta no chão, aí tem uma normal lá, normal essa que é distribuído pela roda, vai pro cubo, vai pro disco e o disco sofre com isso. Tipo isso. Só que todas essas reações foram desencadeadas pela normal do pneu com solo. Então, para eu não ter que ir calculando na mão uma reação, tipo, ação e reação até chegar no disco, e botar uma força aqui, eu boto uma força remota. Eu clico aqui na força remota,
coloco aqui a quantidade de força e boto o lugar do espaço onde essa força está sendo aplicada. No caso, o raio do pneu ali, tipo isso, para baixo. Aí, por quê? Porque independente do par de corpos que você pegar, o equilíbrio de forças tem que acontecer, né? Então eu coloco essa força meio que aqui, e aí ele vai pegando a reação no corpo em estudo, tipo isso. E o torque remoto é a mesma coisa. No caso aqui, eu vou colocar uma pressão nesse corpo para baixo. É que eu vacilei, né? Eu cortei isso aqui, eu quero colocar na superfície. Uma pressão aqui para baixo de, sei lá, 200. Não sei se é muito ou se é pouco, vamos ver. Mas olha, ele é bem representativo, já aumentou aqui. Tá 2000, 2000. Não aumentou nada. Retiro o que eu disse. Tá 200. Ok. Então, beleza. Eu já tenho é, carga, já tenho a mesh com a condição de contorno, com o material, tenho a condição de contorno, conexões e interações. No geral, a gente não vai colocar, não vai precisar colocar. Eu, por exemplo, não uso muito, porque é quando você vai simular mais de um corpo. Por exemplo, eu tenho o disco de freio preso no cubo de roda. E eu não vou simular o disco de freio ou o cubo de roda, eu vou simular os dois juntos. Aí eu tenho que ir nas conexões, dizer que eles estão presos um ao outro por um parafuso, que seja, como que é essa conexão dos dois, para ele saber como que vai transmitir a força de um para o outro, os esforços de um para o outro. Mas de início a gente vai simular um corpo só, para que nem precisa se preocupar, tanto que ele não está impedindo nada, né? Ele só não deu o ok aqui. Tá, vamos salvar aqui. E agora a gente já consegue rodar a nossa primeira simulação, né?